Ajoelhe e comece a pedir perdão por ser humano. Este é o Visão Libertária. Este artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por Baby Yoda e narrado por Rafael do Fraier. Incrível como os socialistas de plantão encontraram a desculpa perfeita para enquadrar o cidadão comum, para tornar você refém de uma retórica da qual você mesmo é o culpado e nada pode fazer para escapar disso. A geração de carbono é praticamente intrínseca às atividades humanas cotidianas. Viver é gerar carbono o tempo todo. Dado o nível tecnológico em que vivemos e o estilo de vida que se assume nas áreas urbanas, a geração de carbono é uma constante diária na vida de todas as pessoas. Seja queimando lenha para aquecimento e cozimento em lares mais precários dos interiores, seja queimando gasolina nos carros dos grandes centros urbanos, seja até mesmo o governo queimando óleo diesel em suas termoelétricas. Mas, obviamente, não é só isso. Cada ser humano gera gás carbônico ao respirar. É uma maneira de obtermos energia para nossos corpos. Nós queimamos oxigênio e geramos gás carbônico. É verdade que a produção de gás carbônico por seres humanos começou a aumentar sensivelmente com o domínio do fogo. A queima de florestas foi uma prática constante desde então e, inclusive, ainda era utilizada por indígenas há poucas décadas aqui no Brasil. Campinas, Campina Grande, Campo Grande, entre tantas outras grandes cidades que conhecemos hoje, tiveram início em áreas intensamente manipuladas com fogo por indígenas. Então, desde o início já fica claro que índios nunca tiveram preocupação em preservar a floresta. Na verdade, é exatamente o contrário disso. Alguém poderia ter avisado a Rousseau, não é verdade? Uma estimativa para a população descendente de indígenas hoje no Brasil é cerca de 70 milhões de habitantes. Se toda essa gente tacasse fogo no mato, não haveria absolutamente nenhum campo a ser plantado no Brasil. Se há campos produtivos, florestas preservadas, nascentes limpas e rios frescos, é porque há pessoas lucrando com isso. Ainda bem. E tomara que lucrem cada vez mais. Por outro lado, vulcões, regressões marinhas e outras atividades terrestres produzem gás carbônico naturalmente. Falando assim, parece que o ser humano não faz parte da natureza. Enquanto isso, organismos fotossintéticos consomem gás carbônico naturalmente. Os principais consumidores são os fitoplânctons, distribuídos por praticamente toda a superfície marinha, que corresponde a 2/3 do planeta Terra. Comparar o que uma floresta consome de gás carbônico frente aos fitoplânctons é como comparar um conta-gotas com o rio Amazonas. Aliás, no momento absurdamente insano em que vivemos hoje, vale a pena lembrar que você não é um organismo fotossintético e não basta você se achar um. Lembre-se, um cachorro continua tendo 4 patas, mesmo se você considerar o rabo como mais uma. Mas enfim, não só o gás carbônico é considerado gás de efeito estufa. Na verdade, são vários tipos de óxidos e nitratos que formam uma camada que impede o calor de sair da Terra. Isso segundo os super especialistas científicos da ONU, que estudaram na Unicamp e fizeram doutorado no Imperial College London. Será que esse pessoal nunca namorou no carro? Por que teria que impedir também a saída de vapor d'água? Mas, justamente o vapor d'água é muito mais causador de um efeito estufa do que o próprio gás carbônico. Bem, chegou a hora de abandonar a lógica. E, já que abandonamos a lógica, então vamos também abandonar os dados, pois não há registro que permita associar a atividade humana à quantidade de gás carbônico presente na atmosfera. É só ver os dados. Simplesmente não bate. Que culpa eu tenho disso? Inclusive, sobre isso, veja o vídeo aqui do canal. Por que a economia em marcha lenta não freou a mudança climática na pandemia? O link está na descrição. E agora que você já abandonou a lógica e não se importa com dados objetivos, é hora de calcular sua pegada de carbono no planeta. É claro que ela é maléfica. A culpa é sua e você tem que pagar para alguém compensar o desastre que você está causando ao planeta. E olha só quanta gente boazinha existe. Eles pegam seu dinheiro e usam para programas de preservação da floresta amazônica. Mas você não está achando que isso significa plantar árvores, certo? Esse dinheiro é usado para pagar lobistas e propinas no Congresso Nacional e nos governos locais. O objetivo é aumentar o tamanho de áreas de proteção ambiental e reservas indígenas, aumentar a burocracia e o controle estatal sobre produtores rurais, além de, obviamente, aumentar impostos. Sim,
O dinheiro que você dá a essas pessoas é destinado para que elas pensem em como vão te extorquir mais dinheiro. Bem-vindo ao mundo sádico da democracia, já decaída mundo afora em pura demagogia e tirania. Será que essa conversa mole de ONG ambientalista ainda convence alguém? Esse pessoal não está nem aí para a floresta, ou para índio, ou para peixe-boi. Eles querem seu dinheiro para andar de avião por aí, onde se fazem de importantes sem produzir absolutamente nada. Aliás, o mercado de carbono é provavelmente o mercado mais artificial que existe no mundo, porque ele é quase que totalmente baseado em coerção. Entendo que a preservação ambiental é uma preocupação de boa parte da sociedade brasileira e também mundial. Ninguém aqui é contra as florestas, ou contra os índios, ou contra a natureza. O que estamos dizendo é que não podemos aceitar essas imposições de cima para baixo. Ninguém tem o direito de apontar o dedo na sua cara e te culpar por existir. Na verdade, cada indivíduo é a melhor solução para este mundo. Sim, você é único. Com seus dons e disposição ao trabalho, inteligência e tenacidade, você é a pessoa mais importante com que este mundo poderia contar. E cabe a você, e só a você, decidir se deseja preservar ou utilizar os recursos que estão disponíveis na sua propriedade privada de maneira produtiva. Há também casos de sucesso de entidades ou até mesmo famílias que decidem destinar propriedades inteiras à preservação ambiental. São as conhecidas RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Tudo belo e moral. Mas voltando ao tema da produção de gás carbônico, criminalizar a sua produção é como criminalizar a própria vida do ser humano. É quando chega o momento que você tem que pedir desculpas por existir. Bem que anda na moda isso, né? Uns têm que pedir desculpas por serem homens, outros por serem brancos, outras por terem vagina, mas agora é o ápice. Você tem que pedir desculpas por ser humano. Realmente, essa é a armadilha perfeita. Quanto ao pessoal do C6 Bank, que produziu uma ferramenta para calcular a sua pegada de carbono no planeta, nos faz lembrar o quanto temos sido vigiados. É óbvio que esses dados serão compartilhados com governos e sabe-se lá o que burocratas vão inventar a partir disso. Mais um imposto? Um limite para a compra de gasolina ou de carne? Vai se preparando porque não parece ser coisa boa. Para além do absurdo que é tal cálculo, para se chegar a um valor de gás carbônico para seu cafezinho, como dizem lá, são tantas simplificações e desconsiderações que simplesmente não faz sentido. Mas é ciência, né? Muita ciência. Por fim, vale lembrar que cada indivíduo tem o direito de diminuir apenas a sua emissão de carbono se isso lhe aprouver. E aos que condenam os seres humanos por produzir carbono, desejo-lhes que definitivamente deixem de produzir. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.